Paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor toda a igreja, Adebras Sumaré, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos que estão assistindo este vídeo, todos os amantes da EBD, da Escola Bíblica Dominical, nós amamos essa escolinha, né? Amamos ela. Nós hoje vamos falar da lição número 5, os Evangelhos e títulos de Jesus. Estamos nessa lição que nós falamos os evangelhos, falando dos evangelhos, e hoje é a lição de número 5, que diz os evangelhos e os títulos de Jesus. Quais são os títulos? Os nomes dados, né? Nós sabemos que Jesus era o nome, mas ele tinha vários títulos também. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então vamos lá, ó. O evangelho e os títulos de Jesus. Versículo do dia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Fica em Isaías 9:6. Gente, eu vou fazer um comentário aqui de algo que talvez alguém vai perceber e vai questionar. Maravilhoso, conselheiro. E outras traduções está maravilhoso conselheiro. Então tem traduções que é maravilhoso, conselheiro, e traduções que fala maravilhoso conselheiro. Particularmente, eu prefiro maravilhoso conselheiro. Não é só um conselheiro, é um maravilhoso conselheiro. Porque todos os outros títulos também está em composto, ó. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aqui está com vírgula, né? Há traduções que está sem vírgula. Particularmente eu prefiro sem vírgula, maravilhoso conselheiro, tá bom? Objetivo da lição: entender a importância de cada título no ministério de Jesus. Conhecer a verdade teológica contida nos títulos. Mostrar a grandeza de Cristo nos evangelhos. Tá? Verdade aplicada. Os títulos atribuídos a Jesus mostram seu caráter e a sua natureza. Momento de oração. Oremos pelos povos não alcançados, pelos que ainda não conhecem a história da cruz. Então existe muita gente ainda que não alcançou o evangelho, né? Não alcançou ainda, não chegou lá a pregação. Então nós precisamos orar por eles e orar para que o evangelho chegue até eles, tá bom? Introdução. Os títulos cristológicos encontrados nos evangelhos atribuídos a Jesus trazem consigo vários significados quanto à obra terrena, revelando o caráter de sua natureza, revelando o caráter da sua natureza e a profundidade pela qual desenvolveria o seu ministério. Então, os títulos dados a Jesus revelam a natureza e o caráter do seu ministério. Vamos lá? Jesus como Senhor e Salvador. Então, Jesus ele tem o título também de Salvador. Por que Salvador? Ele veio para um povo que estava andando desgarrado, que nós não tínhamos um pastor, nós não tínhamos um mestre, um salvador, nós andávamos desgarrados, nós não fazíamos parte da lei e nós não fazíamos parte de Israel. Então ele veio não só para Israel, mas também veio para todos, sendo o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor, é Jesus Cristo e o título de Senhor. A expressão grega para Senhor quer dizer Kyrios, dando a ideia de alguém que vive e está cercado de autoridade para governar. Ou seja, está acima de todas as coisas. Na passagem do Evangelho, vemos a proclamação que Jesus é o Senhor do sábado. Gente, só li a introdução para entender que Jesus veio para governar. Ele estava acima do sábado, ele estava acima de tudo. Então, ele é o Senhor, da palavra Kyrios, que veio para governar tudo. Tá? Jesus como Salvador. Esse é um título que encontramos em Mateus, quando acontece a anunciação do nascimento e que seu nome seria Jesus, pois salvaria o seu povo.
A ideia do Antigo Testamento para o termo Salvador é libertador do povo. Então, neste sentido, Moisés foi um salvador para os hebreus, quando saiu do Egito. Porém, quando este termo é atribuído a Jesus, refere-se à libertação mais abrangente, para além do espaço físico. Em Lucas, vemos que o Filho do Homem veio para salvar. João diz que Deus o enviou seu Filho para salvar. Esses textos evidenciam que a missão de Jesus era ser salvador, não apenas no âmbito terreno, mas principalmente no ponto de vista espiritual. Somente Jesus é capaz de promover uma transformação por completa no coração do ser humano. Então, Salvador, né, era aquele que veio para salvar. Moisés tirou o povo do Egito, salvou o povo do Egito e levou, né, o povo hebreu, tirando dali e levando para a terra prometida. Então ele foi o salvador do povo hebreu, mas um salvador físico, um salvador terreno. Quando fala que Jesus é um salvador espiritual, é para tirar, né, do Egito espiritual e levar para Canaã espiritual. Então, Jesus é o salvador espiritual. Ele pouco se importou com as coisas terrenas, né, com essa salvação terrena. Ele queria trazer o povo a uma salvação espiritual. Muitos confundem Jesus, né? Ali, muitos achavam que Jesus seria somente um salvador, um revolucionário contra Roma. Mas não, Jesus era bem mais do que isso. Jesus era um revolucionário espiritual. Então, o nome Jesus, dado naquela época, era um nome comum. Por quê? Porque Jesus era salvador. Então, muitos chamavam Jesus. Na Bíblia relata de Bar Jesus, né? Que falava ali que era o Salvador, mas depois morreu. Então você vê que muitos ali se diziam Salvador, mas Jesus foi o único que realmente. Então era um nome dado para, né, era um nome dado para alguém que se intitulava Salvador. Jesus visto como profeta e sumo sacerdote. Profeta, quem que é o profeta? Ouve a Deus e leva para os homens. Quem que é o sacerdote, né? Ouve os homens e leva para Deus. Jesus, ele desempenhou os dois papéis. Samuel desempenhava esses dois papéis também, né? Samuel, ele era profeta e também sacerdote. Jesus, ele foi profeta e também sacerdote. Ele profetizava as coisas, né? A vontade de Deus para os homens na terra. Ele profetizava a vontade de Deus para os homens na terra e também pegava, né, as coisas terrenas e falava. Tanto que ele diz assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. E ele é tido como sacerdote e também sacrifício, sacerdote cordeiro. Por quê? Ele é o sacerdote porque ele se apresentou ao sacrifício, ele levou-se ao sacrifício. E cordeiro porque ele se deu ao sacrifício, ele não era somente o sacerdote, mas também como cordeiro. Então Jesus pode-se dizer que ele era profeta, sacerdote e cordeiro, né? Ele se apresentou ao sacrifício e ele se entregou ao sacrifício. Então ele era um profeta como Moisés. Em primeiro lugar, precisamos entender que em Israel, profeta não era o que simplesmente falava em nome de Deus, mas aquele que revelava a vontade de Deus ao povo. Ele era o sumo sacerdote eterno, outro ofício que recebia a unção no Antigo Testamento, né? Outro ofício que recebia a unção no Antigo Testamento era o de sacerdote. Estes eram separados para interceder pelo povo, dando suporte espiritual em rituais mosaicos. Jesus, como sumo sacerdote, não está circunscrito a um tempo ou uma geração, mas foi constituído sacerdote eterno. Então, ele foi o sacerdote daquele tempo, ele é o sacerdote dos tempos de hoje, porque ele continua, né, apresentando a Deus a parte espiritual. Então, nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote, não só o sacerdote, mas como o sumo sacerdote. Títulos que revelam a divindade de Jesus. Os títulos usados principalmente por Jesus revelam a coexistência dele com Deus,
bem como sua autoexistência e preexistência. A profundidade teológica desses títulos foram fundamentais na construção da teologia a respeito de Cristo. Jesus, o Logos. Na narrativa do Evangelho de João, encontramos a expressão grega logos, que foi traduzida por verbo. Uma das noções do grego para logos é que era uma lei suprema que rege o universo e que ao mesmo tempo está na razão humana. Quando João escolhe este termo, tem como objetivo revelar a superioridade de Jesus sobre qualquer conceito de verdade ou supremo. Jesus é a própria verdade. O versículo que principia seu evangelho já diz tudo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. As três frases revelam que Jesus existia no princípio de todas as coisas, coexistia com Deus e que era o próprio Deus. É glorificante saber que o próprio Deus está na pessoa do seu Filho. Assumiu a forma humana para efetuar a maior obra de salvação. Paulo fala sobre a grandeza do ministério da piedade, onde o verbo se manifesta em carne. Então, Jesus estava com Deus, Jesus é um Deus, né? Estava no princípio da criação e ele se fez homem para poder ir a sacrifício. Tem um ditado que o irmão falou uma vez que é muito interessante. Dizia que todo homem quer ser rico, todo rico quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só o nosso Deus quis ser homem, não é verdade? Então só Jesus quis ser homem, se dedicar, né, a entender, se dedicar a este povo que estava desgarrado, se sacrificar por eles e perdoar, pagar o penhor. Então Jesus, ele veio à terra como homem, sofreu tudo como homem, ele sofreu as mesmas tentações, sentiu as mesmas dores, frio, sede, fome, como qualquer um outro, mas ele não pecou. E assim ele foi um sacrifício, uma ovelha, né, sem mácula, como sacrifício para nos salvar dos nossos pecados. Jesus como Filho de Deus. Esse título expressa a maneira particular e única entre o Pai e o Filho. Percebemos em algumas passagens as pessoas reivindicando a Jesus como filho de Davi. Este título mostra Jesus como sucessor do trono davídico, que jamais terá fim, porém não mostra a divindade de Cristo. No Evangelho de João, a revelação de Jesus tendo como Pai Celestial o próprio Deus, muito clara, resultou em sua morte, pois os judeus consideravam essa afirmação uma blasfêmia. O Filho de Deus veio trazer uma mensagem de esperança e dar o direito de vida eterna à humanidade. Nós somos filhos de Deus por adoção, através do sangue de Cristo, o que venhamos a olhar com diligência para esta tão grande salvação, valorizando e proclamando o inequívoco amor de Deus em sua missiva. João exalta o grande amor de Deus em nós fazer o seu filho, em nos fazer seu filho. Né? João exalta o grande amor de Deus em nos fazer seus filhos. Gente, nós somos filhos por adoção. Deus nos adotou, nós não éramos filhos legítimos, mas fomos adotados por Deus. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós, como um enxerto, cortou a videira e nos enxertou ali. E nós também fomos adotados. Quando Deus nos adotou, ele deu para nós o título de filho. E um filho adotivo, assim como um filho legítimo, tem todos os direitos. O filho adotivo, ele tem todos os direitos de um filho legítimo. Você só sabe hoje que um filho é adotado porque você fala. Porque a documentação de um filho adotado é a mesma documentação de um filho legítimo. Assim como Deus nos adotou, nós temos todos os direitos de como um filho legítimo.
tá? A herança que nós temos, que vem de Deus, nós temos direito, porque ele nos amou e nos adotou. Então, hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou. Nos adotando, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. E temos direito às mansões celestiais, que é a herança que Deus nos dá. Você pode ser chamado de filho de Deus quando você quiser e bem entender. Basta você aceitar essa adoção, aceitar a Jesus. Se você aceitou, hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Ter, né, no seu registro um Pai celestial. Mas, e quem não aceita? Todos são criaturas de Deus. Mas quem aceita a adoção é passado a ser chamado de filho de Deus. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Único, suficiente Salvador. Único porque não existiu outro. Suficiente porque não precisa mais nada para te salvar. Tá bom? Único porque não existe nenhum outro e nada que pagasse o preço na cruz. Suficiente porque é somente aceitar a Jesus como seu Salvador. Suficiente, isso é o suficiente. Você não precisa ficar mais andando de joelho, você não precisa pagar mais nada, porque Jesus já pagou este custo, tá? Então, aceite-o e se torne filho de Deus, tá? Vamos ler a conclusão? Os títulos atribuídos a Jesus revelam sua messianidade e missão entre os homens. Então, os títulos atribuídos a Jesus revelam que ele é o Messias, tá? Sendo o Messias, ele se entregou por nós. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe a todos que assistiram essa aula. Apresente essa aula para os seus amigos. Convençam-o de aceitar Deus como Salvador. E a gente vai morar no céu todo junto. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Também pode ser traduzido como: na casa do meu Pai existem muitos cômodos. Se não fosse assim, não teria dito: eis que vou vos preparar lugar. Então ele quer dizer isso: na casa do meu Pai tem bastante cômodo. Eu vou para lá e aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então na casa do meu Pai tem muitos cômodos, nós vamos morar todos juntos na casa do Pai, que é o céu. Tá bom? Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, se tem alguém assistindo esse vídeo e que aceitou Jesus, escreve agora o nome dele, Senhor, no livro da vida. Pai, se essa pessoa está entregando a tua vida a Jesus, Senhor, que ela possa, Senhor amado, lhe reconhecer como Pai. E o Senhor o trate como filho, Senhor, porque essa é a nossa promessa. Muito obrigado por ter mandado o teu filho morrer por nós, Senhor, e pagar a nossa dívida. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Amém? Muito obrigado, jovens. Muito obrigado a todos. Essa aula está indo, né, está indo ao ar às 14 horas, às 2 da tarde. Porque de manhã, na hora da escola dominical, está tendo culto das 9, eu acho que até umas 10h30, está tendo culto na igreja. Gente, o culto de manhã é um culto abençoadíssimo. Vai lá assistir. Todo domingo, 9 horas da manhã, na Adebras, aqui do Campo Belo, um maravilhoso culto. Conto com você lá, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Paz do Senhor.